Olá, hoje conversaremos sobre as emoções e sobre a saúde mental, levando em consideração um ponto de vista da medicina chinesa sobre as emoções e também o trabalho do cientista Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções, que fez um atlas junto ao Dalai Lama, dentro do site atlasofemotions.org, onde ele utiliza 5 emoções básicas: o medo, a raiva, a alegria, o nojo e a tristeza. Então, o primeiro ponto que nós devemos saber é que as emoções são algo natural, algo que surge espontaneamente em determinadas circunstâncias. Então, o medo, por exemplo, nos faz reconhecer perigos e momentos de insegurança, fatores que possam nos causar algum dano. Então, é uma emoção benéfica nesse sentido. A raiva nos faz ter energia quando existe uma ameaça e também quando nós estamos sendo injustiçados. Então existe essa emoção da raiva como um impulso para o nosso movimento, para a gente fazer alguma coisa. A alegria, que ela tem um aspecto positivo quando nós conseguimos encontrar felicidade nas coisas da vida, onde nossos ânimos afloram e a gente consegue se relacionar de uma maneira positiva com as pessoas, mas também um aspecto da emoção da alegria exacerbada começa a se tornar algo nocivo. Pode surgir a partir daí a mania ou uma euforia, algo que de alguma forma também nos desequilibra emocionalmente. Depois nós temos o nojo, que faz com que a gente perceba elementos físicos ou mentais que nos causem toxicidade, que possa nos causar algum prejuízo. Então, todas as toxinas físicas e mentais são detectadas a partir dessa emoção que é o nojo, às vezes também traduzido como desprezo. E a tristeza, que é quando nós sofremos uma perda, quando nós nos sentimos desconectados. Então é um momento que a gente se sente mais vulnerável e que a gente mostra aos outros que nós precisamos de suporte. Então as emoções são mecanismos naturais que fazem com que a gente consiga resolver de uma maneira rápida, sem pensar muito, que nos movem no sentido de distanciamento ou de aproximação de elementos que nos trazem bem-estar ou mal-estar. Então, se existe um perigo iminente, algo que vem na minha direção e eu preciso fazer alguma coisa rápida, não adianta eu ficar pensando, calculando o meu distanciamento, como que eu vou fazer para fugir dessa ameaça. Instintivamente nós sentimos o medo e o medo já faz com que a energia se mobilize no nosso corpo, o sangue vá para as extremidades, já é disparado a adrenalina, a cortisol na corrente sanguínea e a gente tem então uma ação rápida, momentânea, e faz com que a gente se livre rapidamente desse perigo. Então a emoção ela é positiva, mas muitas vezes nós vamos levando ou vamos engatilhando essas emoções de uma maneira prejudicial, com elementos que não necessitam de uma emoção, de uma resposta emocional específica, ou mesmo quando a gente mantém a emoção por mais tempo do que aquilo que seria adequado. Então isso começa a causar desequilíbrios internos. Então existe uma sequência de eventos que vão acontecendo para essa emoção ser disparada e então ela produzir os seus efeitos. Inicialmente, no nível 1, nós temos uma pré-condição. Essa pré-condição pode ser física ou mental, algo que nos predispõe a determinada emoção. Então, uma pré-condição física, por exemplo, eu posso estar com fome, posso não ter dormido muito bem à noite, posso estar com algum incômodo corporal, e isso vai então fazer com que eu fique mais vulnerável à emoção da raiva, por exemplo. Depois nós temos então as pré-condições mentais, né? Então eu posso ter ouvido uma música, ou pode ter acontecido alguma coisa na minha vida, posso ter perdido um ente querido, então eu vou ficar mais vulnerável a determinada emoção. Essa é a fase número 1. Fase número 2. Então é o surgimento de algum evento. Alguma coisa acontece e isso vai suscitar uma emoção. Nesse momento, nós temos um gatilho. O gatilho é um evento que pode ser um evento interno ou um evento externo que ativa a nossa emoção. Esse gatilho, relacionado a um evento externo, pode ser
uma pessoa específica, uma situação específica, objetos ou qualquer evento circunstancial que ocorra e isso me afete de alguma forma, que eu me identifico com esse acontecimento, ele acaba me afetando. Então, nessa fase 2, nós temos o gatilho condicionado pelo evento em si e também pela nossa base perceptiva. Isso se refere aos nossos condicionamentos internos, porque de pessoa para pessoa, de momento para momento, eu posso estar interpretando o evento de uma maneira específica. O mesmo evento para diferentes pessoas com bases perceptivas diferentes vão interpretar e reagir àquilo de uma maneira diferente. Então, a maneira como eu interpreto a realidade depende das minhas crenças, das minhas opiniões, daquilo que eu estou vivenciando no momento. Então, eu vou interpretar de acordo com essa minha base perceptiva. Para, num terceiro momento, a emoção aflorar. Então, é o nosso estado emocional. O estado, ele vai ter uma relação externa e interna. Vai promover mudanças físicas e mudanças psicológicas. Cada uma das emoções dispara algumas reações fisiológicas no nosso corpo e vai fazer com que a gente se comporte de maneira diferente. A maioria das emoções vai fazer com que o nosso coração bata de uma forma mais acelerada, que o sangue vá para as extremidades, a mão talvez comece a suar, vamos ter maior irrigação sanguínea no rosto, então vamos estar com o rosto mais avermelhado, provavelmente, quando temos emoções como a raiva, e assim por diante. Então, várias reações no nível autônomo do nosso sistema nervoso autônomo vão ser disparadas, o nosso corpo vai responder a isso. E psicologicamente, cada emoção vai suscitar uma sensação interna diferente. Nós vamos ter uma sensação subjetiva daquela emoção. No próximo momento, então, vem a nossa ação, que pode ser uma ação destrutiva ou uma ação construtiva. Movidos pela raiva, por exemplo, a gente pode destruir, pode agir impulsivamente. Normalmente, quando as nossas ações são impulsivas, nós somos dominados pela emoção, então nós reagimos de uma forma negativa, de uma forma destrutiva. Mas, se nós nos trabalharmos interiormente, se nós conseguirmos ter um distanciamento da situação e olharmos de uma forma mais equânime, a gente vai poder oferecer uma resposta positiva. E essa resposta vai repercutir, então, no nível físico, mental e externamente e internamente. Na minha relação com as pessoas, eu vou afetá-las através da minha ação. Então, se eu respondo com raiva, eu posso deixar a outra pessoa com mais raiva ainda. Se eu já estou com raiva dela e eu reajo com raiva, ela vai ficar com mais raiva de mim. Eu, em consequência disso, vou ficar com mais raiva também. Então vai se tornar um ciclo vicioso. Então, se eu dou uma resposta inteligente, uma resposta hábil, eu consigo modificar esse padrão de resposta. E é interessante, então, a gente fazer essa relação dessas 5 emoções estabelecidas no Atlas das Emoções pelo Paul Ekman, com as 5 emoções da medicina chinesa, que estão relacionadas com 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. No elemento madeira nós temos a raiva, no fogo nós temos a alegria e a euforia. No elemento terra, que ao contrário do Paul Ekman, que fala sobre o nojo, o desprezo, aqui nós temos a preocupação e o pensamento excessivo, que a gente pode ver alguma correlação também. O elemento metal, a tristeza, e o elemento água é o medo. Cada um desses elementos apresenta tanto uma emoção, que é um aspecto yin mental, e uma virtude, que seria um aspecto yang. Então são 2 polos. A gente pode trabalhar o aspecto yang fazendo ficar mais forte do que o aspecto yin. A gente pode fazer com que as nossas virtudes sobreponham as nossas emoções nocivas. Então, no elemento madeira, nós temos a emoção da raiva e a virtude da benevolência. A benevolência nos permite enxergar as coisas de uma forma profunda, com empatia. Uma pessoa com raiva vai perdendo a empatia.
Então, à medida que a gente desenvolve o nosso olhar compassivo, a gente observa a situação menos superficialmente, a gente atribui às pessoas menos rótulos nocivos e a gente consegue observar a situação a partir de uma perspectiva que nós entendemos a outra pessoa como um ser que tem defeitos, que é vítima da sua própria mente, do seu próprio egoísmo, e com isso, então, nós não rotulamos aquela pessoa como a partir de um atributo negativo. Essa pessoa é isso. Não, eu enxergo mais profundamente. A pessoa não é isso. Ela está em um momento onde esse comportamento está mais aflorado e pode ser um comportamento que me prejudique. Mas, no fundo, é uma pessoa que está em sofrimento. Então, com isso, a gente tem um olhar benevolente. Depois nós temos no elemento fogo a emoção da alegria e da euforia, da hiperexcitação e a virtude do respeito, da cerimônia. Então, quando nós não temos o nosso fogo da alegria tão exacerbada, a gente consegue ter respeito, consegue considerar a outra pessoa, a não ultrapassar a linha de envolvimento, a gente consegue dar espaço para as pessoas, não ter um momento eufórico que eu começo a querer controlar as situações por causa desse fogo, né? Como se estivesse querendo colocar fogo em tudo. Então a cerimônia e o respeito acabam fazendo com que o fogo da nossa alegria esteja mais controlado. Depois o elemento terra, que a emoção é a preocupação, né? O pensamento obsessivo, o pensamento excessivo. Nós temos a virtude da fé e da sinceridade. Então, uma pessoa preocupada é uma pessoa que começa a arquitetar muitos pensamentos, muitas estratégias para tentar controlar as coisas. Se você tem uma mente sincera, uma mente sensata e simples, você está menos envolvido com complicação, você consegue estar presente nas situações e resolver de uma maneira simples, você está mais ancorado no momento presente. Então, uma mente sincera, uma mente de fé, é uma mente menos preocupada. Depois, o elemento metal, que tem a emoção da tristeza, tem, por sua vez, a virtude da justiça. Quando estamos tristes, neste momento nós expomos a nossa vulnerabilidade e mostramos para as pessoas que nós precisamos de suporte. Nós nos sentimos desconectados, desamparados, nós nos sentimos isolados do universo. Parece que o mundo é injusto, que as coisas acontecem e a gente não é considerado de acordo com as leis da existência. E quando nós estamos alinhados à justiça, nós compreendemos como as coisas operam, que um movimento à direita é seguido do movimento à esquerda, tudo que sobe e desce. Então a gente aprende a compreender o fluxo da vida e não se sentir tão desamparado pelas leis universais. E o medo, que é essa emoção que faz com que a gente fique mais sensível aos perigos, está relacionado com o elemento água, que tem a virtude da sabedoria. Então, sabedoria é o contrário da ignorância. E o medo se apoia na ignorância. Quanto mais nós estamos presos à ilusão do eu, mais nós queremos proteger o eu. Então, a sabedoria é justamente a gente tirar essa noção equivocada de eu, de meu, de querer proteger menos as coisas, de controlar menos as coisas e aceitar mais a vida como um fluxo, aceitar mais o mistério da vida e depender menos dos fatores externos para a nossa segurança e mais nas nossas condições internas. Concluindo, portanto, as nossas emoções são importantes, contanto que nós não sejamos escravos das emoções, contanto que nós acrescentemos o componente da atenção plena, de percebermos quando a emoção está aflorando e darmos uma resposta positiva. Inicialmente, quando nós reconhecemos as manifestações da emoção no nosso corpo, a alteração no batimento cardíaco, o nosso corpo respondendo de uma forma diferente, nós já percebemos, opa, uma emoção está aflorando. Então, a minha mente provavelmente vai estar mais suscetível a determinada emoção e eu vou estar vendo a realidade de uma maneira tendenciosa.
Então, quando a gente percebe isso, a gente se distancia um pouquinho da situação. Então, se eu estou com raiva, por exemplo, ao invés de agir naquele momento, que poderia ser uma ação impulsiva e destrutiva, eu posso comunicar à pessoa, nesse momento eu não posso responder, me permita distanciar um pouquinho, depois a gente conversa. Então a pessoa vai entender quando você tem uma atitude respeitosa, quando você não age por impulso e sim você comunica que o seu estado atual não seria o mais apropriado para você dar uma resposta naquele momento. Portanto, a partir da atenção plena, nós tomamos consciência das nossas emoções e esse é o primeiro passo para a gente ter algum domínio sobre ela. Então nós podemos nos distanciar, observar de uma maneira neutra e então poder oferecer uma resposta mais positiva, mais apropriada, de acordo com a circunstância.